Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Bahia, o tricolor da Boa Terra. Vamos falar neste vídeo sobre o Melgar, que será o adversário do Bahia nesta etapa da Sul-Americana. Uma equipe peruana que tem uma particularidade de gostar de jogar no ataque, gostar de ser uma equipe ofensiva e que, por causa disso, os técnicos que costumam fazer sucesso lá na equipe de Arequipa o fazem quando postulam também o jogo ofensivo. Quando eu tento trabalhar a defesa, quando eu tento fazer um esquema de jogo mais equilibrado, em geral esses técnicos não são muito populares neste clube e ficam pouco tempo no cargo. Bem, mas gostar de jogar de forma ofensiva não significa necessariamente que isto funcione. E, em geral, não tem funcionado nessa equipe peruana há um bom tempo. Há um bom tempo não tem funcionado muito bem. Essa equipe ela tem 2 títulos nacionais no Peru e duas conquistas dos chamados torneios curtos, né? Que são aqueles torneios do meio do ano, né? Que vai até o meio do ano, que tem apenas um semestre. No primeiro semestre, clausura, depois apertura. Quem conquista um desses títulos, desses torneios, não é chamado de campeão nacional. O campeão nacional precisa da somatória geral nas duas competições, precisa vencer as duas competições ou ir para a disputa final e depois vencer o seu adversário no final do ano. Então, em geral, esse Melgar foi campeão 2 vezes do futebol peruano e tem também 2 títulos curtos, além de uma Copa Peru também. Bom, esse Melgar ele está inserido hoje no contexto de futebol que é uma vergonha no cenário sul-americano. A última equipe peruana que foi às oitavas de final da Libertadores foi o Real Garcilaso em 2013. E de lá para cá tivemos equipes da Bolívia indo-se até mesmo à semifinal. A gente teve o Bolívar indo à semifinal. Tivemos o Strongest e também o Istma chegando às quartas de final. E muitas vezes essas equipes bolivianas foram às oitavas de final. O Garcilaso foi a última equipe peruana que conseguiu ir às oitavas de final. Isto foi em 2013. O Melgar está inserido numa situação de clubes que como eu disse, vergonhosa. Clubes gigantescos, com torcidas fantásticas como o Aliança Lima, Sport Cristal e, sobretudo, o Universitário de Lima, a chamada Laú peruana. Tem torcidas impressionantes, muito grandes, gigantescas, contudo decepcionam muito os seus torcedores com a inexistência de um mínimo de projetos futebolísticos. São clubes cujos dirigentes os utilizam para os seus benefícios pessoais e é por causa disso até que esses clubes hoje estão abaixo da Bolívia e, a meu ver, também abaixo até do futebol de clubes que existe na Venezuela. Nem se fala do Equador, que hoje está num nível numa evolução impressionante também, colocando aí 3 equipes nas oitavas de final da principal competição sul-americana, pela primeira vez na história do Equador. Bom, esse Melgar, que vai enfrentar o Bahia, portanto gosta de jogar no ataque, gosta de ir para o ataque, e vai ter uma formação hoje que já vai ser ofensiva, mas ela pode ter uma mudança, inclusive, que vai torná-la ainda mais ofensiva. E eu penso que essa ofensividade toda não tem encaixe com o jogo do Bahia. O Bahia vai provavelmente encaixar muito bem todas essas tentativas de construir o jogo no campo de ataque que é praticado pelo Melgar. Acho que o Bahia pode sim ter uma boa oportunidade de avançar bem caso faça o mínimo, jogue com o mínimo ali de seriedade contra essa equipe peruana. Bom, vamos pensar aqui a escalação, que ela pode ter uma pequena variação, vamos ver como é que vai ser. A escalação principal vai ser pelo goleiro Caicedo, ou Caceda, como alguns o chamam no Peru, Rabaniel, Pellerano, Denemostier e Reina. Ali no setor de meio campo a gente vai ter, na verdade, 5 homens, que na verdade tem um doble 5 e depois são 2 volantes, aí depois uma linha de 3, mas em geral isso vira 5, vira 3, então vamos falar de 5 jogadores ali que são o Amoroso, Albert, Alex, El Chaca Arias, o Pablo Míguez e Joey Sanchez. Então esses 5 jogadores na verdade aí compõem o meio de campo da equipe peruana. E na frente tem o Toniel Arce, que é um mexicano, centroavante enorme, grandão, muito grande mesmo, que sabe fazer muito bem o pivô, sabe trabalhar fora da área também e tem um bom remate de fora da área. É um centroavante fazedor de gols.
Não estou dizendo que ele vai fazer gols, que ele costuma fazer muitos gols. Estou falando das características dele. Não vive uma fase muito boa. Não é um jogador que hoje esteja num momento muito bom. Mas, pensando nessa linha a primeira linha ali do Melgar, a gente tem o Rabanal pela direita, né, que vai, na verdade, jogar no lugar do Carlos Neira, ou Carlos Miga, como é chamado por alguns lá no Peru. Vai jogar no lugar do Miga, portanto, o Rabanal. Depois tem o Pereirano, que é um veterano argentino, né, que chegou há pouco aí pro Melgar. O Daniel Moscher e o Reina ali no setor esquerdo. O Reina é um lateral que, quando avança, ele costuma dar um pouco de trabalho, sim. É um jogador que tem um entendimento melhor lá no ataque, né, participa melhor do ataque do que o Rabanal. E também o Neira, quando o Neira jogava de titular. Bom, meus amigos, o caminho para o Bahia, nesse caso, é pelo setor direito da defesa do Melgar. O Rabanal falha demais, é muito desatento, tem tido problemas no 1 a 1, tem tido problemas na recomposição defensiva. E o pior de tudo é que o Peixerano, né, que joga ali de primeiro zagueiro, né, que é o terceiro zagueiro, na verdade, o camisa 3, né, clássico. Esse jogador tem tido dificuldade também para fazer o trabalho ali de cuidar do setor, né, do Rabanal. Ele tem tido dificuldade para fazer essa cobertura do lateral direito. E também vem muito mal, vem numa fase muito ruim esse jogador. Inclusive no jogo aéreo. No jogo aéreo ele não está bem. Na cobertura do Rabanal também não está bem. E tem falhado também no 1 a 1. É um jogador que tem sido facilmente batido por aqueles dribladores, como por exemplo alguns que o Bahia possui no seu elenco. Bom, acho que o setor do Denemoster e do Reina é um setor um pouquinho mais complicado para o Bahia atacar. Esse zagueiro aí é um zagueiro que tem uma projeção interessante, já foi chamado aí para a seleção. É um jogador que tem uma capacidade de evolução, potencial de evolução interessante. Não é assim um grande zagueiro, não é daqueles que eu indicaria hoje para o futebol brasileiro. Há outros na América do Sul que eu indicaria para o futebol brasileiro e que seriam baratos. Esse jogador ainda tem alguma coisa a apresentar, mas para o cenário peruano, ele de fato é um zagueiro bastante razoável. Na frente, a gente tem um doble pivô ali, que um deles é o Pablo Míguez, uruguaio Pablo Míguez, que é uma espécie de volante de contenção por excelência. Ele está ali para proteger a primeira linha, ele está ali para marcar tudo, está ali para não deixar nada passar. Ele está também, naquele momento presente, ali, naquele setor presente, para cobrir os avanços do Reina, o faz até com certa competência. É o volante que está no jogo apenas para marcar. Este jogador, ele não tem outra função a não ser marcar e proteger a primeira linha. Do lado dele joga o Albert. Esse jogador, este sim tem uma capacidade melhor de trabalhar o jogo, de construir o jogo. É um volante misto. Volante misto é aquele que marca e também constrói o jogo. Ele costuma avançar um pouco mais para o ataque, pisar um pouco ali no entorno da área, às vezes pisar dentro da área também. É um jogador que tenta ser também ofensivo. Este jogador, ele tem ao lado dele o Amoroso, né, que joga pela direita, aberto pela direita. Vai ter o Joey Sanches. Joey Sanches, que no caso joga um pouco mais pela esquerda. E se o Joey Sanches jogar, ele vai jogar um pouco mais pela esquerda. Caso o Arias, caso jogue também o Arias. Então quando joga o Arias e o Joey Sanches tende a ir para o setor esquerdo e o Arias fica mais centralizado. O Chaka Arias, ele junto com o Joey Sanches e com o Albert, uma trinca de jogadores que constroem o jogo dessa equipe do Melgar. Então é o Albert, o Arias e o Joey Sanches. Esses três jogadores são os responsáveis por toda a construção do jogo do Melgar. Tudo que acontece no Melgar de bom vem desses três jogadores. São eles que constroem as jogadas que fazem com que outros atletas até coloquem a bola dentro das redes. É por causa deles que as coisas acontecem nessa equipe. Também fazem gols, mas trabalham bastante essa construção do jogo. Contudo, são jogadores que não oferecem muita resistência para a marcação. Tendem a ser muito bem marcados e quando são marcados não conseguem produzir aquilo que se espera deles. O Joey Sanches tem uma capacidade melhor de
quando está jogando na esquerda, mais aberto pela esquerda, ele tem uma capacidade melhor de se livrar da marcação do que os demais. Hoje acho que o melhor jogador aí para trabalhar esse jogo construtivo é o Arias, né? O Chaka Arias é o melhor jogador nesse sentido para construir esse jogo aí, para criar jogadas. Mas tanto o Arias quanto o Sanches e o Albert são os 3 jogadores importantes que precisam ser bem marcados, porque eles constroem o jogo. Se conseguisse, o Bahia conseguir anular esses 3 jogadores, né, acabou o jogo do Melgar, não vai ter mais nada. Porque aí vai ter gente tentando jogar pelos lados. À medida que o jogo passa e o Melgar não consiga, esses jogadores não consigam fazer nada, não consigam construir alguma coisa, o Melgar tende a se desesperar, e aí outros jogadores tentam ir ao campo de ataque. Muitas vezes os 2 laterais vão ao mesmo tempo ao campo de ataque, e aí é que a coisa não funciona mesmo. Os adversários do Melgar conseguem fazer muitos gols na equipe de Arequipa quando isso acontece. Então é importante demais que o Bahia saiba trabalhar a marcação sobre esses 3 jogadores. Se isso acontecer, realmente vai ficar difícil para a equipe peruana e vai ficar tudo mais fácil para a equipe hoje dirigida pelo Mano Menezes. Bom, pode haver uma variação na equipe que vai a campo. A meu ver, essa equipe deve ir a campo, mesmo que o Melgar goste de jogar no ataque e tudo mais, eu acho que ele vai jogar com Pablo Miguel, né, uruguaio. Contudo, ele pode fazer uma variação. O técnico Valência, que é interino, né, está no cargo aí desde o dia 23 de setembro, quando o seu antecessor Carlos Bustos fora demitido. Esse técnico ele pode fazer uma variação, que é colocar o Vidalis para jogar. Se ele fizer essa alteração, a equipe vai ficar mais ou menos assim: o Caicedo, né, o Caceda, como, né, também é chamado, Rabanial, o Peixerano, o Mostier e o Reina. Amoroso, Albert, Arias, Sanches e Vidalis, e na frente o Toniel Arce, que é o centroavante mexicano. Então, nesse caso, quem sai da equipe? O Pablo Miguel. Pablo Miguel é que sai da equipe. E nesse caso, o que acontece? O Sanches ele vai trabalhar centralizado, no lugar em que o Arias estaria trabalhando. Ele fica centralizado. O Arias passa a jogar um pouco mais, como se fosse uma trinca de volantes ali, né? Volantes um pouco mais, volantes ofensivos, na verdade, porque todos passam a ser, na verdade, ofensivos. Então ele passa a compor uma dupla de volantes, não a trinca, mas uma dupla de volantes, o Arias e o Albert, 2 volantes ofensivos, 2 volantes que criam o jogo e que costumam ser ofensivos. E aí o Vidalis entra nessa equipe. E o Vidalis é um extremo que joga aberto, um extremo que tem dificuldade para marcar, um extremo que tem dificuldade para recompor, e aí a equipe fica ainda mais ofensiva. Sem aquele jogador que seria o grande marcador, o principal marcador da equipe, que seria o Pablo Miguel. Ele saindo da equipe, entrando no Vidalis, a coisa fica ainda mais ofensiva, e essa equipe do Melgar, a meu ver, fica ainda mais presa fácil para esse jogo de encaixe do Mano Menezes. Então o Bahia pode sim vencer essa partida, porque tem um adversário que, a meu ver, tem problema na sua identidade de jogo, tem intérpretes complicados para essas ideias ofensivas, tem um técnico que, a meu ver, tem muita dificuldade hoje de fazer com que a equipe construa esse jogo ofensivo, apesar de que ele tem tido até alguns resultados melhores até do que o do antecessor, o Bustos. Mas eu vejo dificuldade nessa equipe. Por quê? Porque eles querem muito ser ofensivos. Contudo, vejo problemas nesse esquema que protege muito mal a sua defesa, expõe demais os seus zagueiros, expõe demais até mesmo os seus laterais, que eles também são responsáveis, vão para frente, às vezes tem dificuldade para voltar, mas eles também são expostos demais pela forma como o Melgar costuma jogar. Se o Vidalis não entrar para jogar, ele deve entrar no segundo tempo, que ele entra em todas as partidas. E é possível até que em situação de maior desespero, o jovem Araraki também entre para jogar, que também é um extremo. E aí, meu amigo, é possível que entre, aí no caso ele vai tirar um dos outros extremos, aí no caso deve sair o Amoroso. Vidalis entra no lugar entraria no lugar do Amoroso, e o Araraki, que é um jovem até razoável, né, joga na seleção de base do Peru, um jogador para ser observado, ele entraria pelo setor esquerdo, e aí ficaria realmente uma equipe muito mais ofensiva, até porque o Amoroso, ele costuma
contribuir um pouco melhor com a recomposição do que o Vidalis contribui. Então o Amoroso presente nessa equipe, ele recompõe um pouco melhor, protege um pouco melhor, marca um pouco melhor. Se bem que ninguém marca bem nessa equipe, a não ser o Pablo Míguez, né? Mas o Amoroso, ele tem uma condição melhor de marcação do que o Vidalis e mesmo o Araraque. Então, se no segundo tempo a equipe precisar, é capaz de entrar não somente o Vidalis, como também o Araraque. E aí fica bem mais ofensivo esse Melgar e fica tudo mais tranquilo, a meu ver, para esse Bahia do Mano Menezes. Como eu já disse, que tem que jogar preferencialmente pelo lado, explorando o lado direito da defesa da equipe de Arequipa, explorando as costas do lateral, que hoje vai ser o Ravanelli, e também explorando o setor do Pellerano, que é o zagueiro, né? O Pellerano, né? Então é por aí que o Bahia pode ganhar, acho que pode ganhar. Eu diria que o Bahia, na medida possível, tem que se colocar sua grandeza diante do Melgar, que o Bahia hoje é muito mais time do que o Melgar. Então eu diria, então tem que atacar. Aí o Melgar é justamente aquela equipe que o Mano Menezes adoraria enfrentar, porque é a equipe que dá para o Mano a condição de ser defensivo, que ele adora, né? Ele é viciado, ele é fissurado no jogo defensivo, em trancar tudo e partir para contra-golpe. Então ele tem nesse Melgar esse candidato perfeito para isso. Então é só levar para campo uma equipe que vai se defender, sim, se defender, mas levar o protagonismo mental. O que é isso? Eu estou defendendo aqui minha meta, mas eu tenho que mostrar para o meu adversário que eu estou defendendo por uma opção, e não porque eu tenho medo do adversário. Porque quando o medo entra em campo, quando os adversários conseguem ler que existe um medo na equipe brasileira, eles vão para cima. E aí, mesmo nanicos viram gigantes. Mesmo equipes que não são favoritas conseguem estragar bastante, causar grandes estragos para as equipes brasileiras. Então, o problema de ser muito defensivo é isso. É que às vezes você manda a mensagem errada, né, para o seu adversário. Você tem que mandar a mensagem de que você é muito bom, é muito grande, apesar de estar jogando sim na defesa. Então, se os jogadores do Bahia conseguirem mostrar essa leitura de estamos sim jogando na defesa, mas somos melhores que vocês, vai ser fácil para esse Bahia. Do contrário, vai ficar um pouco mais difícil. Mas o Bahia teve realmente uma grande sorte nesse sorteio, pegou um adversário que é dos mais tranquilos, foi de certa forma um presente, e cabe ao Bahia agora não transformar esse presente de amigo em um presente de grego. É isso.